Então, A Bela e a Fera. Eu sou Marilene Lima, psicóloga, neuropsicóloga, psicanalista, pedagoga, psicopedagoga e mestre em educação, história, política e sociedade. A gente vai começar introduzindo, assim, que os contos, eles fazem o quê? Eles ajudam a criança a compreender a natureza de suas dificuldades, né? Quando o conto é contado, vamos chamar assim, a criança vai começando a entender essa possibilidade de estar no mundo como uma possibilidade de entendimento, inclusive, de suas dificuldades, né? O conto vai passar para a criança, então, que ela pode assimilar, não é que ela vai assimilar de uma forma racional, de uma forma, vamos chamar assim, linear, né? Não é uma explicação como se fosse uma explicação de um livro, mas para ela vai dar uma esperança, né? E aí ela começa a perceber que vai conseguir superar essas dificuldades edípicas, né? E esse conto em especial é o que deixa mais, é um dos contos, né, e é o que deixa mais claro para a criança, na concepção do Bruno Bettelheim e na minha, que vim depois dele, que a ligação edípica com os pais é algo natural. Então, a criança vai começando a entender que, foi alguma coisa que aconteceu e que eu posso seguir, né? Então, é natural, desejável e tem consequências positivas. Se durante o processo de amadurecimento for transferido do pai para um outro objeto de desejo, aqui no caso a fera, e por conseguinte se transformar. Então, eu era apaixonado por meu pai, eu vou agora me apaixonar por um outro ser, e esse ser vai se transformar, né? De feio vai se tornar alguém aprazível e tal. As nossas ligações edípicas, longe de serem apenas fonte das nossas maiores dificuldades emocionais, quando eu falava para vocês, da mulher que não se relaciona com alguém que não seja casado ou comprometido, da pessoa que não se relaciona porque não consegue ver ninguém melhor do que si ou a sua altura. Isso tudo é uma dificuldade emocional, né? Da pessoa que só consegue se apaixonar, sabe, quando fala, essa daí tem o dedo podre, né? Ou esse daí tem o dedo podre para homem ou para mulher, quer dizer, é uma dificuldade emocional, porque a pessoa só vai procurar sarna para se coçar. Estou cheia dos ditadinhos populares, né? Mas assim, é a pessoa que só vai encontrar carne de pescoço, só vai encontrar coisa ruim para acontecer na sua vida, ou para gente que mais ela precisa ajudar do que ser ajudada, enfim, são todas essas dificuldades emocionais, tá? Quando o quê? Quando não passa por um processo adequado durante o crescimento. Então, eu tenho uma ligação edípica, ela é muito saudável que aconteça. Se existe alguma fratura, se existe algum nó, se existe algum trauma nessa relação edípica, nessa relação edípica, o que eu vou carregar? Eu vou carregar uma fixação. Freud chamava de fixação aquilo que é mal resolvido, né? Para a minha vida emocional, né? Por exemplo, essas dificuldades emocionais, elas são o solo onde cresce uma felicidade permanente se vivenciarmos uma evolução e uma resolução correta desses sentimentos. Vamos supor que eu tenho uma dificuldade muito grande e outro dia até eu estava ouvindo, né? Estava ali na escuta psicanalítica de um rapaz e ele dizia, mas por que que eu até a gente estava falando de Riad Simon, ele é psicólogo, esse rapaz que eu atendo, e aí a gente estava falando dos 4 setores da vida, ele também conhece esse autor, e nesses 4 setores da vida a gente chama, dentro do processo analítico dele, de 4 perninhas da mesa, né? Aí ele diz assim, 2 perninhas da minha mesa estão bem equilibradas, sociocultural, que ele é referência num lugar onde atua e tal, e produtividade, porque eu estudo bastante, eu trabalho bastante, eu estou em constante aprendizado e coisa e tal. Agora, do ponto de vista afetivo-relacional e do ponto de vista orgânico, eu sou muito doente, né? Então, ele se conscientizando de que havia ali uma fratura, um trauma, justamente nessa questão das dificuldades emocionais pelas quais ele passou no setor orgânico. Os pais, você pode tudo, você pode comer de tudo e se você engordar, tudo bem, né? É um fato, não é um problema, longe de ser, né? É um problema, sim. E do ponto de vista afetivo-relacional, do mesmo modo que os pais eram coniventes com qualquer tipo de compulsão, os pais também eram alheios a observar o que estava acontecendo de fato na vida íntima dele, inclusive
de ter sido manipulado, investigado e abusado, né? Então, veja, ele está lá pequenininho, 5, 6 anos, há uma ligação edípica, existe um trauma naquela época, vai carregar essa dificuldade emocional, essa é a chamada fixação que Freud diz, né? Como a Bela e a Fera ilustra os aspectos positivos da ligação edípica da criança e, ao mesmo tempo, mostra o que deve suceder para que ela cresça, merece o elogio de Iona e Peter Opie, que endereçaram a esse conto, na pesquisa que eles fizeram, os contos de fadas clássicos, endereçaram a eles essa pesquisa e fizeram um elogio enorme justamente pelo peso que tem a Bela e a Fera. E consideraram o conto de fadas mais simbólico depois de Borralheira e o mais satisfatório. Isso não é pouca coisa, não é todo momento que um conto clássico é considerado o conto clássico dos clássicos, entende? Então, essa é uma contribuição, a Bela e a Fera é uma contribuição muito simbólica e, ao mesmo tempo, de uma forma muito avassaladora, porque até a Gata Borralheira fica, vamos supor, é tão bom quanto e até fica em segundo lugar do ponto de vista de satisfatório, né? A história assegura que, embora homens e mulheres, ou pessoas que compõem um par conjugal, né? Por que eu estou aqui colocando ou pessoas que compõem um par conjugal? Porque a gente sabe que hoje só os casais são feitos por homens e mulheres. Eles são feitos também por uma diversidade de não só não escolhas, né, mas de identidades de gênero, e aí toda a força do pessoal e o orgulho do pessoal LGBT, né? Ok, pode ser que pareça diferente ou contrário, e eles formam um casal perfeito, apesar de parecer diferente ou contrário, e se os companheiros são adequados. Então, assim, se um for percebendo o que concerne a personalidade do outro, ou no que pode ser melhorado, ou que, em sua personalidade, ou, enfim, não sendo hiperadaptativo, mas sendo adaptativo, né? E quando estão unidas essas pessoas pelo amor. Isso dá forças para a criança perceber que os seus medos são invenções das suas fantasias sexuais ansiosas. E que, embora o encontro sexual pareça animalesco, por isso a fera, à primeira vista, na realidade o amor entre um casal conjugal é a emoção mais satisfatória de todos. E só ela produz uma felicidade permanente. Então, é daí que o casal vai tirando a sua, vamos chamar aqui de osmose, vamos chamar aqui de, vai se nutrindo mutuamente dos hormônios, por exemplo, como a ocitocina, que fazem, né, só de estar junto já faz bem. Vai chegar uma hora que esse pessoal pode, né, que esse casal conjugal, esse par conjugal, pode nem mais ter a realidade da relação do encontro sexual em si, mas já se produziu ali, então vai ser uma felicidade permanente, né? A grande lição de A Bela e a Fera é de que uma coisa deve ser amada antes de ser digna de amor. Nessa história, tudo é gentileza e devoção amorosa de uns com os outros, por parte dos 3 principais protagonistas: Bela, o pai e a Fera. Então, todos eles, né, os 3 protagonistas, acabam fazendo com que um perceba o amor e a devoção que este tem pelo outro, que um tem pelo outro. Eles fazem isso acontecer, né? Esse resumo se baseia no relato de Madame Le Prince de Beaumont, de 1757, remete a uma versão francesa anterior desse mesmo tema, e foi escrita, essa versão francesa, por Madame de Villeneuve, e é a versão atual mais conhecida do conto, inclusive a versão utilizada pelas organizações Disney.